Bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, ative sininho e dê seu like. Olá! Eu moro na cidade de Monte Alto de Minas. Sabendo que muitos vão dizer que a cidade é um fim de mundo, a minha cidade é normal, como qualquer outra, na época do ocorrido. Eu tinha 15 anos, de enfermagem, e morava na cidade de Monte Alto de Minas Gerais, que fica a mais de 2.000 quilômetros de Belo Horizonte. Na época eu havia acabado de sair de um relacionamento complicado. Mas na época, eu amava muito aquela garota, que chamarei aqui de Sara. Bem, ela me controlava, e os meus amigos tentavam me alertar sobre o tipo de pessoa que ela era. Obviamente eles falavam, com outras palavras, e de um modo sutil, para que eu não ficasse bravo. Mas mesmo assim, para mim, os meus amigos eram mentirosos, falsos, e não queriam saber da minha felicidade. Então eu acabava me afastando de todos. A Sara me controlava. Eu não podia ter redes sociais, que ela queria saber de tudo que eu tinha adicionados como amigos. Mas por outro lado ela sempre fazia o que bem entendia. Viajava com as amigas, e o motivo de não me levar era que, para onde ela iria, só haveria mulheres. Bem, o estupim da situação começou quando eu contratei um detetive particular para seguir. E as fotos que ele me trouxe foi de encontros com um outro cara, entrando em um motel. Bem, eu fui embora para casa, totalmente transtornado. Depois, eu estava determinado a matar os dois. Mas resolvi esperar um pouco, para não agir de cabeça quente. Depois, queria planejar algo que não deixasse pistas no meu envolvimento. Então bem, talvez, eu poderia levar tudo numa boa, fingir que não sabia de nada, e que tudo estava às mil maravilhas, pois eu poderia contratar um matador profissional, já que no meu ramo de trabalho, eu conhecia vários, e assim fazer tudo parecer um assalto. Certa noite eu decidi dar uma volta pela cidade para esfriar a cabeça. E foi aí que eu vi um cartaz no poste de uma tal mulher que trazia seu amor de volta em 7 dias, a poucos quarteirões da minha casa, que dizia o seguinte: amarração amorosa, com magia negra e bonecos voodoo. Tem a pessoa amada implorando pelo seu amor. O pagamento após resultados. Neste momento eu anotei o telefone e resolvi dar início ao meu plano. Era fazer a Sara passar por tudo que eu passei. Eu queria vê-la nos meus pés, implorando para ficar comigo. E quando esse momento chegasse, eu a trataria como um lixo, a usaria e depois a desprezaria como um cachorro. Então, peguei o telefone e liguei para uma mulher que se chamava Dona Liana. Que morava na cidade de Jacuri, a 300 quilômetros de Montes Claros. Eu fui até lá e tive uma consulta com ela. Ela jogou o tarô e disse várias coisas sobre a minha vida, inclusive que a Sara nunca me amou. Ela estava comigo por medo, devido ao meu temperamento explosivo. Considerei a hipótese dela ser uma charlatã. Mas tudo que o seu oráculo disse bateu com a minha vida. Ela disse que não pegaria o meu caso, porque além de ser difícil, era perigoso. Mas me indicou uma outra bruxa, que morava ali perto, e que essa mesma tinha métodos mais fortes para me ajudar. Ela me passou a localização e disse que essa bruxa se chamava Vilar. E também me indicou um outro feiticeiro, muito bom, também, que se chamava Pedro. Atualmente esse senhor Pedro é falecido.
Apenas a dona Vilar, que é viva, ainda. E a Liana, deve ter por volta dos seus 90 anos. E essa Vilar, eu não faço ideia, da sua idade. Bem, então eu decidi ir até a bruxa, pois como ela se chamava Vilar, associei o seu nome à minha causa. A bruxa morava em um sítio, na estrada, rumo a Pandei. A mais ou menos 40 quilômetros de Janu, extremo norte de Minas. Quase chegando na Bahia. Bem, eu queria algo para me descontrair. Então enrolei um cigarro, liguei o rádio do carro e aumentei som do carro no volume máximo. E até mesmo eu me odiei por um tempo, pois a música que ouvia era a música preferida de Sara. E a frase da música era o que ela sempre dizia. Quando saía com as amigas, as garotas só querem se divertir. Agora eu entendo todo o contexto e todas as indiretas, mas realmente, houve um tempo em que éramos felizes. Então, cheguei até o local indicado, e percebi que o sítio ficava em um vilarejo bem afastado da cidade, e quando cheguei ali, todos me olhavam, com uma cara de surpresas. Encontrei a Vilar. E me estranhei, porque a dona Liana me falou que ela era uma senhora, mas quando a vi, ela era uma linda jovem, de mais ou menos uns 19 anos. E eu, assustado, perguntei se não era neta da Vilar, ou algo do tipo. Porém ela disse que não. Ela me disse que era a própria Vilar, a bruxa, temida por todo ponto S, que também eu poderia chamá-la de bruxa. Neste momento, eu já estava bem descrente, mas encantado com a sua beleza. Eu resolvi escutar tudo o que ela tinha a me dizer. Entrei e percebi um cenário meio macabro. Em sua casa, eu vi uma cabeça de bode pendurada na parede, inscrições antigas e desenhos satânicos por todos os cantos. Inclusive, havia uma mesa de centro com um crânio em cima. E em cima desse crânio havia uma vela preta de cera de abelha que exalava até um cheiro muito agradável. A bruxa me falou as mesmas coisas que a dona Liana havia falado, porém ela disse que trabalhava com os mesmos demônios do bruxo São Pelim, e que a palavra impossível não existe em seu vocabulário. Ela me perguntou se eu tinha algum objeto que pertencia a Sara. Então eu a entreguei uma blusa dela, que havia ficado no carro. Ela falou uma língua estranha, invocou um demônio, que se chamava Paslu, o atormentador de mulheres. O intuito era deixar Sara apaixonada por mim, ao ponto dela ficar louca. E em troca, a entidade pediu um sacrifício de um bode preto, onde o mesmo não poderia ter nenhum fio de cabelo branco em seu corpo. Em seguida que eu tivesse relação sexual com a Vilar, para selar o pacto, já que a entidade estava incorporada nela. A Vilar era jovem e linda, então nós transamos loucamente toda aquela noite, enquanto a chuva forte caía lá fora. O meu vigor sexual era tanto que transávamos em todas as posições, e sempre eu parecia querer mais e mais. Era uma loucura. E aquilo tudo parecia não ter fim. Até que finalmente, depois de 5 horas, ela disse: está consumado. A vida da moça não fará sentido sem você. E quando você se enjoar dela, eu irei e consumirei a moça como uma fera consome a presa, sem dó e nem piedade. Me assustei com as palavras daquela bruxa, mas logo em seguida ela estendeu a mão e soprou um pó na minha cara. Na mesma hora eu desmaiei ali, mesmo, na cama. Quando acordei, já pela manhã, eu não vi a Vilar na cama, então eu ouço uma voz de uma velha cantarolando. Na cozinha, eu vou em direção da voz, e o que vi ali me fez gelar a espinha. Era a Vilar, porém não aquela jovem que conheci na noite passada. Agora ela parecia ter no mínimo 80 anos de idade, com cabelos brancos, falhos e muito desgrenhados. Ela cantarolava uma música antiga e me perguntou
Qual era a surpresa? Depois parecia que eu havia visto um fantasma. Eu gaguejando, perguntei, por que ela estava velha, daquele jeito? Porque, ontem ela estava jovem, e muito radiante. Ela então com a sua voz rouca deu uma gargalhada, e logo respondeu, essa sou eu, meu jovem, ontem você estava enfeitiçado. E por isso viu uma jovem. E bela, mas não liga para isso não, essa é uma artimanha que eu uso, com jovens bonito, mas agora você já conseguiu. O que queria, não é agora meu rapaz. Tu já pode ir embora. Entrei no carro. E voltei para o Monte Claros, e chorei por todo o caminho, pois eu não acreditava que havia transado com aquela velha. Bem, eu não estou desmerecendo as pessoas velhas, pois hoje eu também sou velho, mas para um jovem. Isso é muito traumatizante. Também a saudade de Sara aumentava cada vez mais. Pois eu nunca tinha amado alguém, toda a minha vida. Como eu amava ela. Mas quando cheguei em Montes Claros, chamei a Sara, e disse que estava com outra mulher, e que o meu amor por ela havia esfriado e também dizem que era para nós darmos um tempo bem. Ela aceitou numa boa, e eu fui embora de casa chorando. Dali em diante eu fui morar em um quarto que eu havia alugado. Bem, não se passaram nem 3 dias e a Sara veio atrás de mim, me implorando para que eu voltasse para ela, e como eu ainda estava apaixonado, nos reconciliamos. Mas com o tempo, tudo o que eu sentia por ela foi esfriando, até chegar ao ponto que ela para mim não significava mais nada. Eu a traía com outras, a humilhava. Mas mesmo assim, ela não saía do meu pé. Fazia barracos. Me ameaçava de morte. E chegando até ao ponto de agredir a minha amiga. Na rua. Bem, com o tempo eu cansei e mesmo não amando mais, eu resolvi fingir que a amava, somente para evitar toda essa situação desconfortável, que poderia resultar em uma desgraça muito maior. Então, em uma quinta-feira, eu voltava do trabalho. Para isso, depois da Sara ligar inúmeras vezes para o hospital, para saber se realmente eu estava no trabalho, e por volta das 5 horas da manhã, cansado e com sono, voltando para casa, andando pelas ruas desertas de Montes Claros, e minhas únicas companhias eram a lua cheia e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando assim as latas de lixo. E em um outro ponto da rua ratos entravam e saíam de um esgoto próximo. A padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar porque havia saído tão tarde do trabalho. E foi quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás, e então comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Enquanto aqueles passos não paravam de me perseguir, eu virei depressa, porém não havia nada, além de sombras. Daí o meu medo aumentou, ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo perseguido por algo sobrenatural. Então corri desesperadamente, parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente. E nada. Continuei a andar tentando manter a calma, e faltando poucos metros para chegar em minha casa, já mais tranquilo, eu parei, e finalmente em frente à minha porta, eu peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo, devido ao susto e à corrida. E quando puxei a maçaneta, a porta não abriu provavelmente. A Sara já estava dormindo. Procurei as minhas chaves em todos os bolsos que tinha, mas não a encontrei. Então os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro e eu estava meio tonto, e não conseguia me manter de pé. O mundo girava vertiginosamente, e eu tentei gritar, mas a voz não veio, e aquele som se aproximava cada vez mais. O rosto se aproximou, e pude perceber que era aquela velha bruxa. E mesmo depois de 2 anos, eu pude reconhecer a face demoníaca daquela velha horrenda. Ela caminhou em minha direção, estendeu a mão e soprou aquele pó na minha cara. Mas desta vez eu não desmaiei. Porém eu caí paralisado. E a única coisa que eu conseguia mexer era os olhos e balbuciar algumas palavras. E pelos barulhos dos gritos,
Sara abriu a porta e se deparou comigo, ali caído. Ela tentou me reanimar e me levar para dentro de casa, mas na direção em que eu olhava, eu vi a velha bruxa se transformar em uma fera horrenda. O seu corpo assumia uma forma animalesca, os seus olhos eram vermelhos como fogo, e a sua aparência era grotesca e a sua cabeça parecia a de um cão enorme, com dentes tornos, que sobressaltavam a sua boca. Com muita dificuldade, eu consegui balbuciar baixinho, para Sara, olhar para trás, e quando ela olhou, eu só escutei os seus gritos. E aquele demônio pulando em cima dela, ia devorando, diante os meus olhos, e eu ali caído, a poucos centímetros das minhas mãos, porém eu não podia fazer nada, pois estava paralisado. A fera dilacerou Sara lindamente. Até que por fim, ela parou de gritar, então a fera virou-se para mim, e com um rosnado, foi embora, e quase nenhum vestígio de Sara ficou ali no chão, mas quando a polícia chegou ao local, eu contei tudo o que havia acontecido. Porém o animal foi identificado como uma onça, o que não é comum aqui na região. Mas de acordo com a perícia, eu fui drogado. Assim que cheguei em casa e quando Sara tentou me socorrer, algo ou alguém a atacou, e me poupou, porque viu que eu estava em uma posição inofensiva. Bem, esse foi o pior pesadelo da minha vida. E devido a isso, eu me mudei aqui para o Recife, onde eu sou enfermeiro aposentado. Bem, o meu conselho para vocês, nunca procurem fazer para os outros aquilo que não quer para você. Boa noite, e se for verdade,